Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que toda segunda-feira eu coloco aí para você uma aula de bibliologia, terça-feira, teologia sistemática, que é a matéria de hoje, quarta-feira, história dos hebreus, quinta-feira, história da igreja e sexta-feira, a apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. Sábado e domingo nós estamos estudando como utilizar a Bíblia apologética com apócrifos. Outro detalhe é que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes dos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Mas depois eu falo do nosso material. Chega de moleza, vamos trabalhar? Como eu disse, matéria de hoje, teologia sistemática. Nesta matéria nós estudamos as doutrinas fundamentais da nossa fé. E o ponto de hoje é a obra redentora de Cristo. Olha que ponto importante. Nós já estudamos a natureza humana de Jesus, portanto nós vimos nas Escrituras que Jesus é 100% homem. Ele herdou de Maria a natureza humana, sem a culpa. Também estudamos que Cristo, o nosso Senhor, é 100% Deus. Por quê? Porque é da mesma espécie, Deus de Deus, da mesma substância. Foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, portanto, ele é 100% Deus. Uma pessoa, uma única pessoa, Jesus Cristo, com duas naturezas, a divina e a humana, ok? Bem, e hoje nós vamos ver o porquê disto. O porquê Deus fez esse projeto. Qual o plano de Deus? Nós já aprendemos aqui que a Bíblia foi escrita com um propósito. O propósito da Bíblia é a redenção humana, é registrar a nossa redenção. É o único livro que nos mostra como voltar, ter relacionamento com Deus. É nas Escrituras. E como alcançar a salvação. Muito bem. Então hoje nós vamos estudar morte, ressurreição e ascensão. Então nós vamos observar o primeiro texto na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, parte do verso 3 e do verso 4. O capítulo 15 é uma obra completa sobre a salvação, sobre a ressurreição, sobre a condução da igreja, como será a nossa vida futura. Dizem os estudiosos da palavra de Deus que se não houvesse esse capítulo, ficaria faltando alguma coisa, porque é um tratado, vale a pena ler o capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas deixa eu colocar na tela para você o texto que está então no capítulo 15, parte do verso 3 e do verso 4. Diz assim, olha aí na tela. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso já estava profetizado, já estava registrado. Olha que coisa importante. Então, olha que detalhe. Morreu por que motivo? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está vendo que eu comentei que a Bíblia é a nossa redenção, ela vai tratar da nossa redenção. E também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem. Agora, por quê? Veja o que diz Romanos, carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 23. Olha aí na tela. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já aprendemos aqui que todos pecaram, isso está em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora nós vimos mais uma vez aqui que o salário do pecado é a morte. Então nós temos
a culpa herdada, o pecado está em nós. Não tem como tirar esse pecado se não for por meio da obra expiatória de Jesus. Então, de novo, aí na tela, porque o salário do pecado é a morte. Ok? Então, todos, a alma que pecar, morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, morrerá. Primeiro ponto para adquirir esta bênção de Deus, esta graça de Deus, é reconhecer que é pecador. Ok? Primeiro ponto, isso é importante. Bom, agora, mas o dom gratuito de Deus, olha aí na tela, é a vida eterna. Vida eterna. Isto significa que quando nós deixamos este corpo, que a gente fala, olha, fulano morreu, aquela pessoa morreu. Então, quando você vai ali no velório, velar aquela pessoa, só está o corpo, a pessoa não está mais ali, só está o corpo da pessoa, essa pessoa foi para um outro lugar. Nós vamos estudar essa doutrina depois, por isso que existe a vida eterna, senão não teria sentido esse texto. Então está lá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É por meio de Jesus Cristo que nós conseguimos a nossa vida eterna, viver junto de Deus. E aí, uma coisa importante, de repente você pode pensar, mas por que Jesus precisou verter o seu precioso sangue na cruz do Calvário? Por causa desse texto que está em Hebreus 9:22. Olha essa parte do versículo que está em Hebreus 9:22. Olha aí na tela. E sem derramamento de sangue não há remissão. Olha aí, por isso que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes sacrificavam o cordeiro para expiar o pecado das pessoas. Aquilo tipificava este sacrifício que foi perfeito e único, o sacrifício de Jesus. Olha o que já dizia o profeta Isaías no capítulo 3, dos versos 3 ao 6. Eu vou explodir aí na tela para você ler melhor, tá bom? Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, nós vamos estudar, nós já aprendemos a questão da vicariedade. Quando entrarmos numa matéria chamada doutrina da salvação, nós vamos aprofundar nesse assunto. Vicariedade significa substituição. Jesus morreu por nós, substituiu o castigo que estava sobre nós, foi substituído por Jesus. Portanto, como diz Paulo quando escreve aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que palavra poderosa. Agora veja o que diz uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 14 e 15. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, olha que registro maravilhoso. Eu vou explodir aí na tela para você. Olha aí na tela. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha que palavra maravilhosa. Ou seja, as pessoas que já deixaram o corpo, que já passaram por esta vida terrena, pela vida temporal, estão aguardando, conscientes essas pessoas, porque para ser pessoa não precisa ter corpo. Veja que o Espírito Santo é uma pessoa e não tem corpo físico. O diabo também é uma pessoa e não tem corpo físico, é um ser espiritual. E nós, quando nós
deixamos esse corpo que nós chamamos morte, nós ficamos conscientes. Então as pessoas que temem a Deus, que aceitaram esta promessa, estão aguardando este dia. E Paulo registra aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que eles vão receber, estas pessoas irão receber um novo corpo, e nós também. E primeiro estas pessoas que já morreram com Cristo Jesus. Depois nós receberemos um novo corpo, e esse modelo de corpo está registrado no capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Leia depois da aula o capítulo 15 inteirinho, vale a pena ler esse capítulo. Então esta é a obra da redenção de Jesus. Ele morreu para nos salvar, e isto ele nos deu de graça. A salvação é de graça. E para adquiri-la, primeiro, reconhecer que é pecador. E segundo, aceitar que Jesus Cristo de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas. O único elemento que nós precisamos para adquirir esta bênção é a fé. É só depositar fé. Fé em Cristo Jesus, e nós somos salvos. E isto é revelado pelo Espírito Santo. Se você crê nisto que eu estou falando, é porque o Espírito Santo te revelou. E na próxima aula, nós vamos entrar então de fato na doutrina do Espírito Santo, aprender quem é a pessoa do Espírito Santo e como o Espírito Santo atua em nossas vidas, atua na igreja. Não vai perder a próxima aula. Olha, se você quiser adquirir o nosso material, saber mais sobre os nossos módulos, basta acessar o nosso site. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. E para adquirir os nossos cursos com super desconto, precisa enviar uma mensagem. Envia pelo WhatsApp, ok? Diz que você assiste às nossas aulas, diz que você gosta ou que você está aprendendo, e você vai ter um desconto que pode chegar até 50%. O nosso WhatsApp 21 986 22 3266, 21 986 22 3266. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.